processo inflamatório e uma infecção estreptocócica. Os dois precisam estar unidos, processo inflamatório e infecção estreptocócica, para que você consiga fechar o diagnóstico de febre reumática, certo? Quais são os nossos critérios clínicos que mostram lesões inflamatórias? Antes de falar para vocês sobre os critérios clínicos, é importante vocês saberem que esses critérios são os critérios de Jones, só que eles são os critérios de Jones modificado, tá? O que mudou nos critérios de Jones da última atualização para cá, que se eu não me engano foi 95, foi 2015, tá? Em 2015 nós tivemos os novos critérios de Jones. O que diferenciou? Eles diferenciaram a população mundial em duas grandes populações. Populações de baixo risco, são populações de baixo risco de adoecimento, em que a incidência da febre reumática é menor que dois pacientes para cada 100 mil habitantes da população, entre 5 a 14 anos por ano, ou uma prevalência de cardite reumática crônica em qualquer faixa etária menor que 1 para 1000 por ano. Fora desses critérios de baixo risco, todo o restante da população é alto risco. Por que eu deixei marcadinho aqui a nossa população de alto risco? Porque Brasil é população de alto risco. A menos que você tenha um atendimento fora do Brasil, você vai precisar pesquisar epidemiologicamente qual é o risco para adoecimento de febre reumática daquela população. Mas todo paciente que esteja dentro do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, você vai classificá-lo como uma população de alto risco. Então, só é importante para a nossa avaliação clínica. Claro que para avaliação de prova pode ser que eles coloquem população de baixo risco, mas para avaliação clínica você vai olhar exclusivamente para os critérios de população de alto risco. Como é que você faz, baseado nos critérios de Jones, diagnóstico de febre reumática? Se for o primeiro surto de febre reumática, esse paciente nunca adoeceu, não teve história de febre reumática prévia, você vai usar 2 critérios maiores ou um critério maior mais 2 menores. Se o seu paciente já teve febre reumática, você já sabe disso e ele chega te contando. Então a mãe chega te contando: ah, doutora, ele tratou febre reumática quando ele tinha 5 anos, mas eu tratei só por 1 ano e aí nunca mais fiz benzetacil nele, e ele volta com um quadro que parece um novo surto de febre reumática, ou seja, uma recidiva de febre reumática. Aí você pode usar 2 critérios maiores, um maior ou 2 menores, ou até 3 menores. Então, quais são esses critérios? Dos critérios maiores, nós temos cardite, que pode ser clínica ou subclínica, eu já explico para vocês o que é uma cardite subclínica. Artrite, que agora nesse novo critério de Jones, ele deixou bem mais amplo o diagnóstico de artrite como critério maior para febre reumática. Então, poliartrite, poliartralgia e monoartrite já são consideradas artrite para febre reumática, para critério maior de Jones de febre reumática. Coreia de Sydenham, eritema marginato ou nódulo subcutâneo. Então, esses são os nossos 5 critérios maiores. De critérios menores, nós temos monoartralgia. Então, percebam que aqui na cardite, aqui na artrite, não entra monoartralgia. Então, se você tem um paciente com alteração articular que entra como critério menor, ele não vai entrar no critério maior, certo? Você só pode pontuar uma alteração inflamatória em um dos critérios, ou no maior ou no menor, tá? Febre acima de 38 graus, elevação de VHS ou de PCR ou de PCR, e o intervalo PR prolongado, que é um bloqueio atrioventricular lá no nosso eletrocardiograma. Lembra lá do intervalo PR, que é aquela linha isoelétrica mais a onda P? Então, se esse intervalo estiver mais aumentado, você tem como critério maior, como critério menor também de critério de Jones para febre reumática. Lembrando que aqui também você só vai contar o intervalo PR prolongado para a idade se o paciente não tiver cardite. Se ele já tiver cardite, ele já pontuou ali a parte cardíaca como critério maior, tá bom? Então não pode classificar um critério maior e um critério menor do mesmo sistema do nosso paciente, tá bom? Como critérios sorológicos, nós precisamos de sorologia para confirmar a etiologia estreptocócica da infecção desse nosso paciente, certo? Nós temos ali a cultura positiva de orofaringe, lembrando que a gente faz a cultura de orofaringe quando o paciente está com faringoamidalite, mas aí você vai ter que esperar 3, 4, 5 dias, depende do laboratório. O teste rápido de antígeno estreptocócico, que é exatamente igual à cultura de orofaringe, também é um swab de orofaringe, que também precisa ser feito durante a faringoamidalite.
mas que é rápido, aparece o resultado sai em menos de 2 horas, mais ou menos. Títulos elevados de aslo, aqui, tanto no aslo quanto na anti-DNase B, você não precisa mais e não pode estar com faringoamidalite, porque não deu tempo de produzir autoanticorpos, não deu tempo de produzir esses anticorpos que irão mostrar a presença de infecção estreptocócica. Então, esses 2 primeiros, cultura de orofaringe e teste rápido de antígeno estreptocócico, são para pesquisa de estreptococo durante a faringoamidalite. Aslo e anti-DNase B, para depois que a faringoamidalite já sumiu, tá? Que você já tem sinais e sintomas de febre reumática.